acreditei quando eu vi pela primeira vez. Eu acho que todo mundo já sabe que o terror do Minecraft tá extremamente parado, não tem nada de assustador, nada de original, e eu acho que por muito tempo eu acabei completamente ignorando vídeos de terror de Minecraft, até que eu fui recomendado por um vídeo chamado A Procura de um Mundo que Nunca Existiu. Na verdade, tudo começa em outro canal chamado Avery Demaio, com um título bizarro de Um Livro Estranho que eu não escrevi. No vídeo, vemos um jogador com o nome de Avery. O que esse personagem faz durante o vídeo é apresentar uma mina, tal qual ele afirma não ter feito. Uma das hipóteses que Avery traz é justamente do mundo ser do antigo dono do computador. Depois disso, ele vai nos mostrar o que é que tem dentro dessa suposta mina que ele não fez. E é bem monótono, pra ser bem sincero. Só tem alguns corredores e um baú no centro da sala. Como já se é de se esperar, dentro do baú tem minérios. A pessoa que fez essa mina conseguiu uma boa quantidade de recursos. Nada de fato fora do comum, a não ser por um livro. E nesse livro está escrito: o que quer que você faça na encruzilhada, não vire à esquerda, não se engane, está ouvindo. Você não pode ser mais esperto do que ele. Está me ouvindo, está me assistindo. Não é desse mundo. Na encruzilhada, não vire à esquerda. Na encruzilhada, não vire à esquerda. Na encruzilhada, não vire à esquerda. Na última página tem vários números. Não sabe se é o certo o que significam. Até o Mano Avery achou esquisitão isso aí, mano. Até agora, a hipótese mais cabível é do antigo dono do mundo ter feito esse livro. E se esse livro de fato foi escrito pelo antigo dono desse mundo, por que ele tá tão desesperado a ponto de escrever 3 páginas inteiras só com essa mesma frase? No final do vídeo, por pouquíssimos segundos, vemos o inventário de Avery piscar. Aqui eu vou matar para vocês. Resumidamente, esse código é um string. Se você pegar a inicial de cada item no inventário do Avery, você consegue todas essas letras e números embaralhados. Essa é um string do Google Drives. Então, ao completar todo o link colocando ele dessa forma, conseguimos acesso a 3 arquivos, 2 vídeos e um PDF. Bom, isso não parece ter sido gerado naturalmente, né? Caramba!
Tá bom, tá bom. O que diabos é isso? Sinceramente, dentre tudo que você poderia cogitar, imaginar, uma floresta dentro de uma caverna provavelmente era uma das últimas. Mas é claro que pra gente não se perder, vamos dar uma recapitulada, né, no que aconteceu. No começo do vídeo nós vemos exatamente a mesma mina que a do Avery. Eu não sei porquê, mas a naturalidade com que o outro jogador age me faz entender que essa mina foi criada justamente por esse outro jogador. Não só isso, mas o fato de ele ter continuado minerando meio que dá um indício de que ele queria recursos, então provavelmente foi ele que pegou todos os itens que estavam no baú. Agora vamos pra caverna. Olha, essa é uma situação que, se você não tiver um conhecimento meio avançado de Mine, você não vai entender. De uma forma bem resumida, só para vocês entenderem da melhor forma, não tem como o bioma verdejante ter sido gerado nessas cavernas. Além, é claro, das árvores. Então fica extremamente óbvio de que esse negócio está sendo implantado aí. Mas enfim, quanto mais fundo o cara vai para dentro da caverna, mais estranho vai ficando. A variedade de blocos muda, não é só mais musgo e pedra. Agora blocos refinados e outros tipos de pedras, todas misturadas. Dá pra perceber que a pessoa que fez isso estava tentando deixar o mais natural possível. Porém, esse foi o maior problema, eu acho. Assim que o personagem desce lá pra baixo, uma das primeiras coisas que ele faz é cavar pro chão. E se as três últimas coisas que eu te falei não comprovam que tudo que você tá vendo é como se fosse uma espécie de bioma artificial, primeiro temos todas as árvores, nenhuma delas parecem ser naturais, elas são muito mais altas e não existe esse tipo de árvore no Mine. A outra coisa é que a grama só é uma camada, embaixo dela não tem terra, então não dá nem pra dizer que é um bug, uma parte da superfície que tá dentro de uma caverna. De novo, é simplesmente um bioma artificial. Não dá medo você quebrar as tochas. Eu não sei que tipo de piada é essa, mas eu já te ouvi na caverna. Eu não tenho medo de um jogo.
Eu não. Eu não sei porque eu simplesmente pulei. Eu não tava com medo, mas eu me senti obrigado a pular. Eu nunca me senti assim minha vida inteira. Eu tenho que continuar andando. Não sei pra onde, mas eu tenho que continuar andando. Nesse exato momento, tem muita coisa pra se perguntar. Primeiramente, esse protagonista já ganhou ponto comigo porque ele age como um ser humano normal. Eu não tenho medo das tochas desligando. Não sei que tipo de piada é essa, mas eu já discuti na caverna. Eu não tenho medo de um jogo. Mas, pera um pouquinho aí. Como assim eu já te escutei na caverna? Bom, se pá, eu sou meio moco, mas eu realmente não escutei nada enquanto ele tava na caverna. Por conta disso, eu decidi voltar no vídeo, pra ver se eu consegui escutar alguma coisa e adivinha só, se você prestar muita, mas muita atenção... Passos. Não só passos duplicados enquanto o jogador corre, mas de vez em quando ele dá essas paradinhas. E sempre que ele para, o passo continua por milésimos de segundos e para. E isso, é claro, só pode significar que tem mais alguém aqui. A gente não sabe quem é, muito menos sabemos o que é. Acredito eu que outra pergunta que todo mundo está se fazendo é o que são aqueles sussurros que o protagonista ouviu. Primeiro que isso não faz o menor sentido, no Minecraft não existem esses sons, isso não pode ser reproduzido dentro do jogo. E o pior de tudo, quando o protagonista cai, ele afirma que não sentiu medo em momento nenhum, porém ele se sentiu obrigado a pular. Eu nunca me senti dessa forma minha vida inteira, ele afirma. Então, não só a partir dos sussurros, mas porque esse é um mundo que não é multijogador, percebemos que esse ser vai além do que é lógico, possivelmente tendo influência até mesmo na vida real, como o próprio jogador se diz, ser obrigado a pular lá embaixo. Mas eu acho que não dá muito tempo de pensar. Assim que o jogador cai, o pensamento dele é que ele tem que seguir para algum lugar, por algum lugar, mas ele tem que sair dali. O que me faz questionar, né? Só você sair do mundo, não? Mas enfim, o protagonista então decide ir por um buraco, o único caminho ali que parece plausível, indo mais fundo nesse abismo que ele tá entrando cada vez mais. Assim que ele entra lá, ele se depara com dois caminhos. Bom, não tem muito o que dizer, não existe nada que fale que um caminho é pior do que o outro, então ele só escolhe a esquerda e segue em frente. Então ele encontra um lugarzinho perfeito com espaço suficiente para ele conseguir respirar. E quando ele recupera um pouco da sua vida e decide mergulhar de novo, eu acho que ele finalmente percebe que descobrir qual é o caminho certo pode ser mais difícil do que ele esperava. Mas talvez nem seja por escolher o caminho certo ou não.
Mais uma vez, a voz intimida ele. Assim como ele mesmo falou, ele tem que prosseguir. Ficar ali parado não vai adiantar de nada. Depois de um tempinho pensando, ele finalmente escolhe simplesmente um buraco aleatório. E, assim como da última vez, ele decide seguir pela esquerda. Meu Deus do céu, esse lugar é enorme. Isso até me faz pensar. O que é que será que tinha nos outros caminhos? Pra ser bem sincero com vocês, eu acho que a partir daqui eu teria ficado cansado de andar. Mas não é o caso desse maluco, então vamos prosseguir. Floresta. Mais floresta. Mais uma vez rodeado de árvores, só que agora não tem uma grande porta. Então é claro que o protagonista vai ter que ir pro meio dos matos. Porém, contudo, todavia, eu quero que vocês prestem atenção no que o cara faz antes de só entrar no meio dos matos. Se aquela coisa ainda estiver me perseguindo, ela vai precisar quebrar isso primeiro. Mas eu preciso sair para explorar. Mas eu sei que uma coisa que essa criatura não pode evitar é o carregamento de chunks. Ainda vai ter alguns itens dentro do funil quando eu voltar. Isso, claro, se alguém não chegar aqui e acabar carregando os chunks. Se isso acontecer, então eu vou saber que tem alguém aqui. Não. Eu não vi isso. Não só ele tampou a entrada, dizendo que o bicho ia ter que quebrar os blocos se ele quisesse entrar, como ele também fez uma armadilha impossível de se evitar. Basicamente, o que ele fez é que se o bicho quebrar os blocos, ele vai saber que tem alguém atrás dele. E se os blocos do funil forem pro baú, ele também vai saber que tem alguém atrás dele. Mas de forma resumida, o cara é bom. Tá, a maioria dessa parte é só o cara andando, então eu vou só cortar pra alguma coisa importante. Primeiramente, ele se afasta o suficiente pros chunks onde a armadilha dele tá não carregarem, pra que a armadilha funcione, né? Mas depois disso, é só ele... volta um pouquinho. Uma placa. E não dá pra ler o que tá escrito. O cara parece não ter visto e... vai que nem tá escrito nada mesmo, é só uma decoração, sei lá.
Enfim, ele caminhou bem longe, chegando até nas bordas, digamos assim. É interessante. Essa já é a terceira placa que eu encontro. Tá, beleza. É lógico que essas placas significam alguma coisa. O personagem volta para todas as placas que ele encontrou no meio do caminho. Depois de voltar para essas 3 placas, já é possível deduzir o que é que ele tá tentando fazer. Se você reparar, todas as placas apontam em uma direção em específico. Se você pegar todas elas, você consegue isso daqui. Tá, vamos lá. Sinceramente, isso não é nada demais. Até você tracejar. Se você não percebeu ainda, é uma seta. É como se apontasse para o caminho. Mas antes de continuar e seguir as placas, ele decide checar para ver se o bicho ainda não tá perseguindo ele. A primeira armadilha que ele checa é o funil. E, bom, na verdade, ele tá cheio. Tá, mas não dá pra garantir, né? Vamos ver se o bicho quebrou os blocos. Ainda estão todos lá. Parece que ninguém veio. Tá bom, então eu acho que isso significa que tá de boa. O bicho deve ter desistido, já que ele tampou tudo, colocou armadilha. Então, a gente pode seguir as placas livremente. Tem alguma coisa aqui. Como é? Do que você tá falando? Eu não sei se essa coisa pode me escutar. Mas eu não tô afim de arriscar. Mas como assim? Eu não tô com medo, mas algo em mim me fala pra continuar. Na verdade, a gente deixou outra armadilha passar batido. E você provavelmente não viu ela de novo. Sim, um mísero bloco de grama. A grama pode se espalhar no Minecraft, mas, semelhante aos funis, se o chunk onde essa grama está não estiver carregado, a grama não vai se espalhar. E assim que ele volta, existem 2 blocos de grama. O que quer que estiver perseguindo ele é um ser extremamente inteligente. Inteligente o suficiente para repor os blocos. Inteligente o suficiente para descobrir o funil e colocar os blocos de volta dentro dele. A gente não tá lidando com qualquer pessoa aqui. Essa pessoa sabe do que tá fazendo. E pior, ela ainda consegue acobertar os seus rastros. Pô, dá até um calafrio. Eu fiquei de fato chocado com a inteligência do cara, mas o monstro se demonstrou à altura. Bom, mesmo assim ele ainda conseguiu pegar ele no pulo do gato, pelo menos, né? Então, querendo ou não, funcionou. Mas se você parar pra pensar, se a armadilha funcionou, então significa que o monstro tá aí com ele. Mas enfim, ficar pensando sobre isso não vai mudar nada, então ele segue as placas. Uma passagem, as setas apontavam para esse lugar.
Espera um pouquinho, eu vou precisar de uma caneta e um papel para isso. Beleza. Vamos lá então, né? Consegui. Poema legal. Colocar uma cifra em cima da outra é uma prática bem maldosa, sabia? Entendi que essa é uma fechadura de combinação, não é? Infelizmente para você, eu tenho uma picareta. Antes de continuar, eu queria dizer pra vocês que finalmente eu vou poder parar de chamar ele ou de protagonista ou de personagem, porque o nome dele vaza em um dos minutos do vídeo. Embora que por pouquíssimos segundos dá pra ver que o nome dele é Der Lord 3. Não só isso, mas dá pra sentir a história progredindo quando D3 acha uma vila abandonada. Depois de uma imensa caçada por recursos dentro dessa vila abandonada, finalmente, D3 decide dar atenção à estátua localizada no centro da vila. É uma figura de um anjo? Tá, tudo bem. Foi algo inteligente cavar pra dentro da estátua pra ver se tinha alguma coisa escondida lá, mas infelizmente não tinha nada. Ele então decide subir torre para conseguir uma visão mais avantajada dos arredores. E lá de cima,
ele avista uma casa. Tá bom, mas que casinha suspeita, hein, meu? Depois de andar pra lá e pra cá, revirando cada pequeno bloco que tem essa casa, achamos uma passagem secreta. Eu odeio esse lugar. Esses idiotas são insuportáveis. Eles acham que a devoção vai salvar eles. Eu garanto que não. Não que vá fazer qualquer bem a eles acreditar nisso. Aqueles que já perceberam, fingem que não. Mas não ajuda o fato de que alguns deles realmente acreditam que serão salvos. O rei está voltando uma merda. Se eu pudesse apostar em alguma coisa, eu apostaria que o rei deles já está aqui, me observando escrever isso. Eu particularmente não me importo. Eu só quero acabar logo com isso. O quão mais cedo eu sair, melhor. Ele chegou. Eu não sei exatamente porque tá todo mundo surpreso. Não era exatamente isso que eles queriam? Eu tô vazando. Tô dando fora daqui. No caso raro de alguém encontrar isso, se você encontrou isso, eu te imploro. Volte, desconecte, esqueça desse mundo. Não é pra você. Eu sei que se você chegou até aqui, deve ser porque você tá curioso. Eu sei que você quer continuar. Então eu tenho noção que é pedir demais pra você. Mas por favor, não vá mais longe. Pro seu bem, não vá. O Rei Amarelo é uma figura divina, vinda de uma terra de 2 sóis gêmeos. O rei tem a capacidade de conceber conhecimento ilimitado na mente de meros mortais. Isso os induz à loucura, à insanidade. Sua influência se espalha a partir de um sinal amarelo. Aqueles marcados terão conhecimento sobre todas as coisas existentes. A mente humana não é capaz de suportar isso. Ele possui os seus devotos súditos, mas há pessoas que o conheceram por conta de sua enganação. Essas podem ser chamadas as vítimas do Rei Amarelo. Não vire à esquerda! Na encruzilhada, não vire à esquerda. Que estranho, né, rapaziada?